Maravilha, seja muito bem-vindo ao nosso plano de leitura da Bíblia. Estamos lendo toda a Bíblia durante esse ano. Deixa eu falar uma coisa para você, não pare, não desista, vamos avançar, recomece, vamos juntos. Estou aqui para ajudar você nesse processo e nós vamos vencer até o último dia desse ano, lendo toda a Bíblia, ok? Vamos aos capítulos de hoje. Nós vamos hoje de Êxodo, capítulos 16 e 17, e Evangelho de Marcos, capítulo 4. Vamos para Êxodo, capítulo 16. Junta aí a família, chama o filho, pega a Bíblia, deixa a Bíblia aberta e vai acompanhando, tá bom? A partir do verso 1 de Êxodo 16, nós lemos: A comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, entre Elim e o monte Sinai, no 15º dia do segundo mês após a saída do Egito. Também ali toda a comunidade de Israel se queixou de Moisés e Arão. Se ao menos o Senhor tivesse nos matado no Egito, lamentavam-se. Lá nós nos sentávamos em volta de panelas cheias de carne e comíamos pão à vontade. Mas agora vocês nos trouxeram a este deserto para nos matar de fome. Então o Senhor disse a Moisés: Vejam, farei chover comida dos céus para vocês. Diariamente o povo sairá e recolherá a quantidade de alimento que precisar para aquele dia. Com isso eu os provarei, para ver se seguirão ou não as minhas instruções. No sexto dia, quando recolherem o alimento e o prepararem, haverá o dobro do normal. Assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: Ao entardecer, vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou da terra do Egito. Pela manhã verão a glória do Senhor, pois ele ouviu suas queixas que são contra ele e não contra nós. O que fizemos para vocês se queixarem de nós? E Moisés acrescentou: O Senhor lhes dará carne para comer à tarde e os saciará com pão pela manhã, pois ouviu suas queixas contra ele. O que fizemos? Sim, suas queixas são contra o Senhor e não contra nós. Em seguida Moisés disse a Arão: Anuncie a toda a comunidade de Israel. Apresentem-se diante do Senhor, pois ele ouviu suas queixas. Enquanto Arão falava a toda a comunidade de Israel, o povo olhou em direção ao deserto e viu a glória do Senhor na nuvem. O Senhor disse a Moisés: Ouvi as queixas dos israelitas. Agora diga-lhes: Ao entardecer, vocês terão carne para comer, e pela manhã pão à vontade. Assim saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Ao entardecer, muitas codornas apareceram, cobrindo o acampamento. Na manhã seguinte, os arredores do acampamento estavam úmidos de orvalho. Quando o orvalho se evaporou, havia sobre o chão uma camada de flocos finos como geada. Quando os israelitas viram aquilo, perguntaram uns aos outros: O que é isso? Pois não faziam ideia do que era. Moisés lhes disse: Este é o alimento que o Senhor lhes deu para comer. E estas são as instruções do Senhor. Cada família deve recolher a quantidade necessária, 2 litros para cada pessoa de sua tenda. Os israelitas seguiram as instruções. Alguns recolheram mais, outros menos. Contudo, quando mediram, cada um tinha o suficiente. Não sobrou alimento para os que recolheram mais, nem faltou para os que recolheram menos. Cada família recolheu exatamente a quantidade necessária. Moisés lhes disse: Não guardem coisa alguma para o dia seguinte. Alguns deles, porém, não deram ouvidos e guardaram um pouco de alimento até a manhã seguinte. A essa altura a comida estava cheia de vermes e cheirava muito mal. Moisés ficou furioso com eles. Depois disso, as famílias passaram a recolher a cada manhã a quantidade necessária de alimento. E quando o sol esquentava, os flocos que não tinham sido recolhidos derretiam e desapareciam. No sexto dia, recolheram o dobro do habitual, ou seja, 4 litros para cada pessoa. Então todos os líderes da comunidade se dirigiram a Moisés e o informaram a esse respeito. Moisés lhes disse:
Foi o Senhor que ordenou. Amanhã será um dia de descanso, o sábado consagrado para o Senhor. Portanto, Senhor, cozinhem hoje a quantidade que desejarem e guardem o restante para amanhã. Eles separaram uma porção para o dia seguinte, como Moisés havia ordenado. Pela manhã, a comida restante não tinha mau cheiro nem vermes. Moisés disse: comam o alimento hoje, pois é o sábado do Senhor. Hoje não haverá alimento no chão para recolher. Durante 6 dias vocês podem recolher alimento, mas o 7º dia é o sábado, quando não haverá alimento algum no chão. Ainda assim, algumas pessoas saíram para recolhê-lo no 7º dia, mas não o encontraram. O Senhor disse a Moisés: até quando este povo se recusará a obedecer às minhas ordens e instruções? Entendam que o sábado é um presente do Senhor para vocês. Por isso, no 6º dia, ele lhes dá uma porção dobrada de alimento, suficiente para 2 dias. No sábado, cada um deve ficar onde está. Não saiam para recolher alimento no 7º dia. No 7º dia, portanto, o povo descansou. Os israelitas chamaram comida de maná. Era branco como a semente de coentro e tinha gosto de massa folhada de mel. Então Moisés disse: é isto que o Senhor ordenou. Encham uma vasilha de 2 litros com maná e preservem-no para seus descendentes. Assim as gerações futuras poderão ver o alimento que eu lhes dei no deserto quando os libertei do Egito. Moisés disse a Arão: pegue uma vasilha e encha-a com 2 litros de maná. Em seguida, coloque-a diante do Senhor, a fim de preservar o maná para gerações futuras. Arão fez conforme o Senhor havia ordenado a Moisés e colocou a vasilha de maná diante das tábuas da aliança para guardá-la. Os israelitas comeram maná durante 40 dias, até chegarem à terra onde se estabeleceriam. Comeram maná até chegarem à fronteira da terra de Canaã. A vasilha usada para medir o maná continha 1 homer, que era a 10ª parte da medida padrão. Finalizamos o capítulo 16, vamos para Êxodo, capítulo 17, a partir do verso 1. Por ordem do Senhor, toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim e andou de um lugar para outro. Por fim, acamparam em Refidim, mas ali não havia água para beberem. Mais uma vez, o povo se queixou de Moisés e exigiu: dê-nos água para beber. Moisés retrucou: por que brigam comigo? Por que põem o Senhor à prova? Afligido pela sede, o povo continuou a se queixar de Moisés: por que você nos tirou do Egito? Quer matar de sede a nós, nossos filhos e nossos animais? Então Moisés clamou ao Senhor: o que devo fazer com este povo? Estão a ponto de me apedrejar. O Senhor disse a Moisés: passe à frente do povo. Leve sua vara, aquela que você usou para bater nas águas do Nilo, e chame alguns dos líderes de Israel para acompanhá-lo. Eu me colocarei diante de você sobre a rocha no monte Sinai. Bata na rocha, e dela jorrará água que o povo poderá beber. Assim, na presença dos líderes de Israel, Moisés fez conforme ordenado. Moisés chamou aquele lugar de Massá e Meribá, pois o povo de Israel discutiu com Moisés e pôs o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está conosco ou não? Quando os israelitas ainda estavam em Refidim, os guerreiros de Amaleque os atacaram. Moisés ordenou a Josué: escolha homens para saírem e lutarem contra o exército de Amaleque. Amanhã ficarei no alto da colina, segurando em minha mão a vara de Deus. Josué fez o que Moisés lhe ordenou e lutou contra o exército de Amaleque. Moisés, Arão e Hur subiram até o topo de uma colina que ficava perto dali. Enquanto Moisés mantinha os braços erguidos, os israelitas tinham vantagem. Quando abaixava os braços, a vantagem era dos amalequitas. Os braços de Moisés, porém, logo se cansaram.
Então Arão e Hur encontraram uma pedra para Moisés se sentar, e um de cada lado mantiveram as mãos dele erguidas. Assim as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Como resultado, Josué aniquilou o exército de Amaleque na batalha. Então o Senhor disse a Moisés: escreva isto em um rolo como lembrança permanente e leia-o em voz alta para Josué. Apagarei toda e qualquer recordação de Amaleque de debaixo do céu. Moisés construiu um altar ali e o chamou de Javé Nissi e disse: uma mão foi erguida perante o trono do Senhor, de geração em geração. O Senhor guerreará contra os amalequitas. E aqui nós finalizamos os capítulos do Antigo Testamento. Nós vamos agora para o Novo Testamento. Nós vamos para Marcos, capítulo 4. Nós lemos a partir do verso 1 a palavra de Deus que diz: mais uma vez Jesus começou a ensinar à beira-mar. Em pouco tempo, uma grande multidão se juntou ao seu redor. Então ele entrou num barco e sentou-se, enquanto o povo ficou na praia. Ele os ensinou contando várias histórias na forma de parábolas, como esta. Ouçam, um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes no campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso, e não havendo muita guerra, germinaram rapidamente, mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos sem nada produzirem. Ainda outras caíram em solo fértil e germinaram. Cresceram e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Então ele disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Mais tarde, quando Jesus estava sozinho com os 12 e os outros que estavam reunidos ao seu redor, perguntaram-lhe qual era o significado das parábolas. Ele respondeu: a vocês é permitido entender o segredo do reino de Deus, mas uso parábolas para falar aos de fora, de modo que, mesmo que vejam o que faço, não perceberão. E ainda que ouçam o que digo, não compreenderão. Do contrário, poderiam voltar-se para mim e ser perdoados. Então Jesus disse: se vocês não entendem o significado desta parábola, como entenderão as demais? O lavrador lança sementes ao anunciar a mensagem. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas Satanás logo vem e a toma deles. As que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem de Deus e sem demora recebem com alegria. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações desta vida, pela sedução da riqueza e pelo desejo por outras coisas, não produzindo fruto. E as que caíram em solo fértil representam os que ouvem e aceitam a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 ou até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Verso 21 diz: em seguida, Jesus lhes perguntou: alguém acenderia uma lâmpada e a colocaria sob um cesto ou uma cama? Claro que não. A lâmpada é colocada num pedestal, de onde sua luz brilhará. Da mesma forma, tudo que está escondido será revelado, e tudo que está oculto virá à luz. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Então acrescentou: prestem muita atenção ao que vão ouvir. Com o mesmo padrão de medida que adotarem, vocês serão medidos. E mais ainda, lhes será acrescentado. Pois ao que tem, mais lhe será dado. Mas do que não tem, até o que tem lhe será tirado. Verso 26. Jesus também disse:
O reino de Deus é como um lavrador que lança sementes sobre a terra. Noite e dia, esteja ele dormindo ou acordado, as sementes germinam e crescem, mas ele não sabe como isso acontece. A terra produz as colheitas por si própria. Primeiro aparece uma folha, depois se formam as espigas de trigo e por fim o cereal amadurece. E assim que o cereal está maduro, o lavrador vem e o corta com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Verso 30. Jesus disse ainda: como posso descrever o reino de Deus? Que comparação devo usar para ilustrá-lo? É como uma semente de mostarda plantada na terra. É a menor das sementes, mas se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves fazem ninhos à sua sombra. Jesus usou muitas histórias e ilustrações semelhantes para ensinar o povo, conforme tinham condições de entender. Na verdade, só usava parábolas para ensinar em público. Depois, quando estava sozinho com seus discípulos, explicava tudo para eles. Ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos os seguissem. Logo uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram clamando: mestre, vamos morrer, o senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquiete-se. De repente o vento passou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. E aqui nós finalizamos os capítulos de hoje do Novo Testamento e os capítulos do nosso plano de leitura da Bíblia anual. Quero orar por você antes de sair, mas quero pedir que você não saia sem deixar o seu like. Faz isso agora. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve também. Ativa o sino, marca o sino de todas para você ser avisado quando entrarmos ao vivo, tá bom? E que você compartilhe bastante. Você pode abençoar centenas de vidas, compartilhando nos seus grupos, com sua lista de oração e seus contatos, tá bom? Deixa eu orar por você antes de finalizarmos. Te louvamos, Deus, por toda essa experiência que a Tua palavra vem mostrando. No Antigo Testamento, o milagre da provisão, o maná que caía do céu, Senhor, as codornizes, meu Pai, Deus, que vinham, Deus, para alimentar, era alimento diário, provisão diária para os Teus filhos. Nós vemos aqui o Senhor acalmando as tempestades, os ventos, Senhor. Meu Deus, o Senhor repreende o mar e fala a ele, fala ao vento e manda que ele se aquiete. E nós cremos que o Senhor está, nesse tempo, aquietando as tempestades. O Senhor está dando ordem, meu Deus, e salvando, libertando pessoas que estavam naufragando. Nós queremos declarar que esse mês o Senhor operará um grande milagre na sua casa. Nós declaramos um mês de provisão, de portas abertas, um mês da manifestação da glória de Deus e da salvação de Deus. Um grande avivamento no seu coração e na sua casa. Chegou o tempo desse familiar que está distante retornar para os braços do Pai. Nós queremos declarar que Ele estará com você na casa do Senhor e o seu testemunho será glorificando o nome do Senhor pelo milagre dele. Nós declaramos cura sobre as crianças, os idosos. Nós louvamos a Deus pelos milagres que Deus tem operado, os testemunhos que estão chegando das curas, dos sinais, dos prodígios do Senhor. Que esse dia seja cheio da glória de Deus, seja cheio do Espírito Santo, a sua mente seja cheia da esperança do céu, o seu coração se acenda na certeza de que Deus está cuidando de tudo, que nada foge ao controle do nosso Deus. Deus está provendo, Deus está enviando os anjos dele para não deixar que nós caiamos, que não tropecemos com o nosso pé em pedra.
Eu te abençoo nesse dia. Sê tu uma bênção por onde você passar. Que as pessoas sejam impactadas pelo amor de Deus na sua vida. Que a tua família seja toda ganha ao Senhor. E você possa declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus seja louvado por esse tempo juntos, né? E nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, recebe, repete comigo, diz aí amém, e glória a Deus, e aleluia. Beijo grande no seu coração, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.